Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando o tutorial desse cropped, que ele tá sendo a sensação do momento agora nesse carnaval, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu já fiz um lado. Para fazer ele, eu utilizei aqui a agulha número 2 e utilizei a linha Encanto Slim na cor malva, tá? Aqui, esse tamanho, ele veste um tamanho M. Eu vou estar auxiliando vocês como é que faz o P e o G, tá? Primeiro, a gente começa contornando essa argola, tá? A gente contorna essa argola no ponto baixo, envolvendo ela. E aí, vou pegar uma aqui para vocês verem. Contornar, você vai fazer da seguinte forma. Essa argola aqui, ela mede diâmetro 4,5 centímetros, se você quiser fazer o tamanho. E aí, eu pego aqui a minha linha, faço uma laçada. Depois, eu pego aqui a minha argola e vou fazendo o ponto baixo, envolvendo ela, como puxando a alça de trás e fechando o ponto baixo em cima, ó. Aqui minha laçada, eu boto minha agulha aqui por dentro e por cima eu faço o ponto baixo. Vou fazendo o ponto baixo assim, envolvendo a nossa argola até fazer ao redor dela completa, tá? Continuando, aí depois você vai fazer um lado e depois você vai fazer outro. Aqui eu iniciei com 17 pontos altos. Vou ter que achar o meio aqui. 17 pontos altos. E aí, você vai iniciar com 17 pontos altos se você estiver fazendo um tamanho P ou tamanho M, tá? Se você estiver fazendo tamanho G, eu indico que vocês comecem com 23 pontos altos. Aqui eu vou pegar mais ou menos aqui o meu meio e vou iniciar o meu outro lado. Você pode contar também os pontos baixos, mas aqui não precisa ser totalmente exato, né? Eu boto meu fio, dou um nó. E começo o meu trabalho de pontos altos. Aqui, como o meu é M, eu vou fazer 17. Lembrando, para o M e o P, 17 pontos altos. Comecei com 3 correntes e vou seguir fazendo mais 16 pontos altos. Finalizei aqui os 17 pontos altos e como vocês podem ver, ficou bem certinho aqui. Se vocês não ficar tão certinho assim, vocês podem puxar para ajustar até ficar centralizado. Após fazer os 17 pontos altos, você vai virar o seu trabalho, vai fazer um ponto baixo seguido de 2 correntes. E aqui no segundo ponto você vai fazer ponto duplo, que seria 2 pontos altos no mesmo ponto, tá? Aqui no segundo ponto vamos fazer um ponto duplo, né, que é 2 pontos altos em cima do mesmo ponto, e você vai seguir fazendo ponto alto até a gente achar o meio da peça, né? Já que a gente tem 17 pontos altos, o nono ponto é o meio da peça. Chegamos no nosso nono ponto e agora vamos fazer um ponto triplo, que é 3 pontos altos no mesmo ponto. E depois vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto. Nosso nono ponto e agora vamos fazer outro ponto duplo. Então, a sequência do ponto duplo é um sempre no segundo ponto e o penúltimo ponto. E finalizamos a carreira com um ponto alto. Assim. Fazer
E vamos fazer de novo. O segundo ponto é os pontos altos no mesmo ponto. Agora você vai ponto alto. Ó, aqui a gente vai passar direto na nossa terceira carreira. E chegamos lá no penúltimo ponto, a gente vai seguir fazendo outro ponto duplo, tá? Lembrando que se você estiver fazendo tamanho G, você vai iniciar com 23 pontos, porém, a lógica é a mesma, os aumentos nas laterais quanto no meio, tá? Ó, finalizando aqui o nosso ponto alto e vamos fazer outro ponto duplo no nosso penúltimo ponto. Vamos fazer aqui também um ponto duplo. Vamos fazer o último ponto alto. E depois, para finalizar, fazemos um ponto alto. E viramos o nosso trabalho. Ó, aqui a gente fez a base reta. Na segunda carreira, a gente fez um aumento no início, no meio e no final. E na terceira carreira, a gente fez um ponto duplo no início e no final, tá? E aí você vai continuar as carreiras seguindo essa sequência, né? Fazendo um aumento no meio, no início e no penúltimo ponto. E na outra carreira você vai seguir fazendo aumento tanto no início e no último ponto. E você vai intercalando esses aumentos até você chegar ao tamanho da altura do busto que você deseja, tá?
Pronto, vocês vão seguir, vocês vão continuar fazendo essa mesma sequência, tá? Vão fazendo até achar a largura do busto que você deseja, dependendo do tamanho que você estiver fazendo. Eu, como estou fazendo o tamanho M, eu vou fazer que dê até uma altura de 16 centímetros de largura. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pega aqui a fita, ó. Vocês vão fazendo até dar a quantidade de carreiras aqui nas laterais, até da altura que você deseja, né? Eu aqui vou fazer 16 até o 16 centímetros de altura, que vai dar aproximadamente 10 carreiras, que vai dar 10 carreiras, né, aqui no meu ponto. Mas se você estiver fazendo tamanho P, você faz até o 14, e se você estiver fazendo tamanho G, você faz até da altura do tamanho 18, tá? Chegamos aqui na 10ª carreira, né? Que é a carreira que determina aqui a nossa altura do tamanho M. E aqui na 11ª, eu vou fazer uma carreira normal de ponto baixo dos correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Pronto. Finalizamos aqui a nossa carreira reta e agora a gente vai retornar fazendo mais 10 carreiras, seguindo o mesmo padrão que a gente fez. A gente fez 10 carreiras de aumento, vamos fazer 10 carreiras de diminuição de maneira espelhada. Como assim? Depois que a gente pular esse reto, nesse segundo ponto, de trás para frente, ele tem um aumento no começo, no meio e no fim. Então, aqui na minha primeira carreira de diminuição, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntes, né? Sendo um ponto alto, e vamos fazer aqui, ó, uma carreira de diminuição, ó, fazendo 2 pontos meio alto e puxando de uma vez só. Aqui a gente fez 2 pontos se tornar um. E aí a gente vai seguir até o meio. A gente vai seguir até o meio.
Ó, a gente pode visualizar aqui os 3 pontos. Então, esses 3 pontos, é bem aqui o meio mesmo. Esses 3 pontos que a gente fez triplo, aumentando, a gente vai diminuir esses 3 pontos agora. Vou dar uma laçada, vou puxar um. Vou dar uma laçada, vou puxar 2. Vou dar uma laçada e vou puxar 3, ó. Vou puxar todos num ponto só e fecho. Fiz uma diminuição de 3 pontos e vou seguindo até o nosso penúltimo ponto. Chegamos aqui, deixa eu ver, mais um. Chegamos aqui faltando 3 pontos, né? Que seriam o penúltimo e o ponto alto, o último. Por que 3 pontos? Porque eu vou fazer a diminuição de 2 pontos em um e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Dou uma laçada, puxo uma, puxo duas e dou outra puxada puxando as duas alças. E aí, finalizo com um ponto alto. Aqui eu fiz uma carreira com 3 diminuições. Na próxima, a gente vai intercalar. Na próxima, a gente vai fazer apenas 2, seguindo o mesmo padrão. Ó, um ponto alto, aí, ó, uma diminuição. E vamos seguir reto até a ponta. E lá na ponta a gente faz outra diminuição. E você vai seguir fazendo a mesma carreira de ponto que você fez aqui para trás, tá? Vou fazer aqui a minha, quando eu finalizar, eu mostro para vocês qual será o próximo passo. Pronto, fiz aqui as minhas carreiras, né? E aqui eu marquei, deixei o marcador para vocês verem de maneira visual o meio. Então, a partir do meio, eu fiz 8 carreiras de diminuições. Aqui são 10, né? Lembrando que aqui são 10, mas aqui a gente tem a carreira de base e tem essa outra carreira. Como eu quis que ele ficasse um pouquinho mais grosso, a minha lateral, eu diminuí apenas 8. Mas se você quiser, você diminui aí mais. Se você quiser aqui mais fino, né? Eu quis que ele ficasse essa largura para que a pessoa tenha mais segurança na hora de vestir, né? E aqui, depois que eu cheguei na minha 8ª carreira, eu vou só repetir mais uma carreira de diminuição. No início e no fim. Não vou fazer mais diminuição no meio. Vou fazer aqui só mais uma carreira de diminuição no início e no fim. E depois eu vou seguir fazendo minhas carretas retas de base. Ó. Agora eu vou fazer outra diminuição no fim. Então, vai ser no total 9 carreiras, né? Porém, na última não vai ter diminuição no meio. Pronto, a gente finalizou aqui a parte do nosso seio. Agora, na base que vai para as costas, eu fiz aqui 9 carreiras retas, ó. A partir daqui, 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. Não, fiz 8. Após essa diminuição, né?
eu faço 8 carreiras retas. Em centímetros, as minhas carreiras vão ficar exatamente 9 centímetros. Então, dependentemente da quantidade de carreiras do seu ponto ficar, você tem que fazer 9 centímetros. E isso se você estiver fazendo um tamanho POM, tá? Aí você vai fazer 3 correntes e vai seguir fazendo ponto alto em cima de cada ponto, por 9 carreiras. 8 carreiras. Pronto, fiz aqui minha primeira carreira reta. Agora não esqueçam de uma coisa. Depois que você tiver na sua segunda peça, quando você tiver nessa carreira reta, é bom você conferir se estão a mesma quantidade de pontos do lado do outro, tá? Pra não ficar um mais grosso e mais fino, que às vezes acontece. Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 19. 3, 6, 9, 12... 19, pronto, tá certinho. Fiz a minha carreira, minha primeira, vou fazer mais 7 assim, voltando o trabalho e fazendo um ponto alto em cima de cada ponto. Se você estiver fazendo tamanho P, faz uma quantidade menor de carreiras. Aqui eu fiz 8 carreiras de base na parte das costas, né? Se você estiver fazendo tamanho P, faça 7. Se você estiver fazendo um tamanho G, faça em média 9 ou 10 carreiras, tá? Acredito que 9 carreiras fique bom, porque é uma peça que vai ficar aberta nas costas e o cliente vai ajustar. E não pode ficar folgada essa peça, ela tem que ficar bem justa no corpo. A gente sabe que a Encanto Slim, ela cede, então a gente tem que ter cuidado em relação a essa quantidade, em relação a esse tamanho. Ó, fiz minha segunda carreira, agora eu vou fazer mais 5 carreiras assim. E já eu volto pra mostrar o próximo passo pra vocês. Finalizada aqui as 8 carreiras de base, lembrando, se for P, faça 7, se for G, faça 9 ou 10, tendo que ter cuidado aí na circunferência do busto, pra não ficar muito grande e não ficar afogada a peça, tá? E aqui eu vou finalizar fazendo 2 carreiras de ponto baixo e de volta pra fazer o ponto grade pra gente botar corrente. É necessário fazer 2? Não é necessário, mas aqui é acabamento, né? Acabamento, querendo ou não, é o que dá valor pra nossa peça. Ó. Ida. Agora eu vou voltar fazendo ponto baixo. Agora eu vou fazer ponto baixo, 2 correntes e vou fazer logo em seguida um ponto alto. Aqui eu vou fazer 2 correntes e vou pular 1, 2 pontos no terceiro,
fazer um ponto alto, fazendo assim um ponto grade. E aí, eu vou fazer mais 4 pontos altos, que fica no total de 5. Juntos. 3, 4 e 5. Ó, cheguei no quinto ponto, faço mais 2 correntes de separação e faço mais... Pulo 2 pontos, faço mais 5. Pronto, aqui chegou um espaço, né? 2 correntes, faço 2 pontos aqui. Se você não tiver dois espaços para fazer 2 pontos altos, como eu não tive, eu tive só um ponto, eu faço 2 pontos num ponto só, como se fosse um ponto duplo. Não tem problema, não vai fazer tanta diferença assim na finalização, tá? E aqui eu vou retornar fazendo ponto baixo, fazendo 2 carreiras de ida e volta, como eu fiz no início do nosso detalhe. É necessário? Não é exatamente necessário. Você pode pular e fazer somente essa carreira de grade pra botar o seu cordão, tá? Mas eu gosto de finalizar minhas peças assim. Pronto, finalizei. Corto meu fio. Gosto aqui de botar a agulha por trás e faço um baixíssimo de lado pra poder deixar esse pontinho mais firme. Depois eu corto e passo uma cola, tá? Pode ser a cola que você tiver aí, de silicone. Pronto, gente, a gente finalizou o nosso cropped. Como ele é uma peça que eu vou fazer pra pronta entrega, eu não vou fazer mais acabamentos do que isso. Talvez eu bote um forro. E não vou fazer acabamentos nas laterais, mas você pode também estar contornando aqui toda a lateral com ponto baixo. Fica muito bonito também, tá? É porque eu não quero alterar essa questão de mais um ponto. E agora o próximo passo é as franjas. Como você vai fazer as franjas? Você vai pegar o seu fio e vai fazer... Eu quero 45 de altura de franja, então... Pegar aqui minha fita, deixar um pouquinho sobrando, tá? Ó. 45. Vou multiplicar por 2, né? Porque nossa franja, ela tem que ter 90 centímetros. Quando dobrar ela ficar 90. E aí, vou puxar aqui a perninha, vai ficar 2, ó. 2 de 90. Aí, eu vou fazer... 3 perninhas de 90 centímetros de altura. Dessa forma. Feito as 3 perninhas de 90 centímetros, eu dobro ao meio. Posiciono aqui o meu cropped onde eu quero botar. Boto a minha agulha por dentro e faço como se fosse uma laçada, ó. E puxo a minha franja. Vai ficar assim. Eu vou fazer assim, contornando todo esse seio, dessa mesma maneira. Aí, quando você finalizar, você pega uma colinha, pode ser a cola de silicone, né? E bota um pinguinho aqui bem na sua laçada para que não solte ela, para que ela não solte, ela não deslize, porque esse fio ele é muito macio. Aí pronto, agora é só continuar, gente. Cropped finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.